Recentemente, o Bitcoin ultrapassou a marca de 108 mil dólares e registrou seu recorde histórico. Agora ele está despencando como um foguete, para baixo, gerando uma enorme quantidade de pânico, e está sendo negociado a 95.600, no momento da gravação deste vídeo. E vamos entender isso. E o objetivo deste vídeo é esclarecer se vale a pena comprar agora, se vale a pena vender, o que fazer em termos de investimentos de longo prazo e como agir se você ainda não entrou no mercado de criptomoedas. Vamos falar de tudo e na ordem certa. Como neste vídeo eu vou compartilhar minha própria opinião pessoal, vou tentar me basear em informações objetivas. Quero inicialmente apresentar minha posição. Eu vejo os investimentos no mercado de criptomoedas apenas do ponto de vista de investimentos de longo prazo. Ou seja, eu coloco o dinheiro lá que estou disposto a congelar por 1 ano, a 2 anos. Em geral, pode-se dizer assim, esse é o período. Não pretendo fazer day trade e não vou especular. Por que para especulação? Para negócios rápidos e para ganhar dinheiro no momento. Claro, existe a plataforma Pocket Option, na qual eu operativamente ganho. Ou seja, eu vejo o mercado de criptomoedas como uma forma de preservar e aumentar meu capital. E como é de fato o mercado mais volátil, eu não diria que é o mais arriscado. Atualmente, dá para fazer uma boa quantidade de multiplicações no capital. Portanto, é exatamente através dessa perspectiva que você deve me ouvir e entender meu ponto de vista. Então, antes de irmos para o TradingView e ver o quanto o Bitcoin caiu ou subiu, vamos lembrar por que estamos todos aqui, basicamente, juntos. Agora estou mostrando para vocês no slide a onda de crescimento de 2017 a 2018 e vejam quantas multiplicações o mercado de criptomoedas nos trouxe. Não são 2, não são 3, não são 4 e nem 5 multiplicações. E a probabilidade de que isso aconteça, tanto neste ciclo de alta quanto no ciclo de baixa, e eu lembro que o mercado de criptomoedas, neste momento, existe exatamente assim. Nessas situações econômicas, ou seja, o que acontece é que primeiro crescemos muito, depois caímos muito, depois acontece uma acumulação de cerca de 3 a 4 anos. Então, é exatamente por essas multiplicações que nós viemos para este mercado. Também quero mostrar para vocês mais um slide, um gráfico histórico do Bitcoin, para que vocês se lembrem novamente de quantas multiplicações estão presentes aqui. E é assim que eu estou preparando vocês e quero tirar a ansiedade que, talvez, esteja presente agora. Certo, relembramos a história, lembramos o que é o mercado de criptomoedas e quantas multiplicações existem aqui. E agora vamos para o gráfico em tempo real. Nós nos mudamos para o gráfico em tempo real e, como podemos ver, tivemos um crescimento considerável. A fase ativa de crescimento começa no final de outubro de 2024. Vamos pegar uma régua e medir direto daqui. Quantos por cento? Nós crescemos. Estamos vendo que o Bitcoin subiu. Vamos lá. Agora vamos ver qual foi a nossa queda em termos percentuais. E a queda foi de apenas 14%. Ou seja, caímos menos de 1/4 do aumento do preço. Se olharmos para o crescimento que o Bitcoin teve até agora, podemos pegar o começo deste ano e veremos que os números são enormes. Começando a partir da marca de 28 mil dólares. Basicamente, nós nos movemos, e durante um ano inteiro. Estamos em uma fase de crescimento. E, claro, quando temos uma pequena vela vermelha, uma pequena correção absoluta, as pessoas começam a ficar preocupadas, dizendo que não vai ter alto-season, que não vai ter mercado em alta. É bem engraçado observar isso, porque todos nós devemos entender que se temos um movimento de alta, bem volátil, vai ter um movimento de queda, igualmente brusco e considerável. E, basicamente, as correções do mercado de criptomoedas são adequadas e podem chegar a 40% da movimentação do preço. Ou seja, algo pode facilmente dobrar de valor e depois corrigir pela metade. E assim o mercado de criptomoedas vive de forma adequada ano após ano. Por isso, não precisamos ter medo de uma correção de 15%. Claro, vamos também dar uma olhada no gráfico total TRI. Esses são todos os altcoins, exceto o Ethereum e o Bitcoin. Também tivemos um período bastante longo. Fase de acumulação. E nós crescemos, começando desde o mesmo janeiro. Vamos pegar a partir do pico, um aumento de 80%. Agora vamos verificar de quantos por cento caímos, até a sombra inferior da nossa vela, que é 26. Novamente, um crescimento de 80%, correção de 26. Isso, de novo, é mais do que adequado. E vocês devem entender que agora, ao contrário, é um ótimo lugar no gráfico para comprar mais dos seus ativos, se você não entrou com a quantia total que planejava inicialmente. Ou, se você, na verdade, não é um participante do mercado, agora é um ótimo momento para entrar e fazer isso. Vamos dar uma olhada em... A dominância do Bitcoin é exatamente como a maioria dos traders determina quando vai começar a tal alto-season. A temporada do Bitcoin cresceu bastante para nós, se é que podemos ver, durante o ano todo. Basicamente, o Bitcoin estava acumulando capitalização. E agora podemos ver pela dominância que só agora está começando a cair um pouquinho, está apenas se transferindo.
Toda a liquidez está saindo do Bitcoin e indo para as altcoins. E isso é um sinal super positivo para o início da temporada de altcoins. Se, em princípio, considerarmos quaisquer altcoins, então ainda não tivemos uma situação em que as altcoins, ou mais de 2, 3, 4x, sim, claro, há alguns concorrentes. Por exemplo, a moeda já deu 6x. Mas em relação ao fato de que eles podem, em princípio, fazer uma altcoin e podem abrir mão de 20, 40 e 50. E até já houve candidatos que chegaram a 100 vezes, mas isso ainda é pouco. Então, respondendo à pergunta se vale a pena entrar no mercado agora, vale a pena. Se você já tem ativos, vale a pena comprar mais? Eu definitivamente acho que vale a pena, e agora vou tentar explicar meu ponto de vista. Então, quais são as razões? Como eu disse, temos ciclos de baixa e de alta. E tecnicamente, agora é exatamente o momento em que o mercado de criptomoedas deve disparar. Se a gente se basear nos gráficos históricos, podemos fazer a primeira conclusão, com confiança. A conclusão número 2 é a reversão em um evento histórico, que são as eleições do Donald Trump. Ele vai assumir e começar a cumprir suas obrigações presidenciais. Isso deve impactar positivamente o mercado de criptomoedas, tanto por fatores técnicos quanto históricos. Bom, até o momento, o que aconteceu? Esse impulso é mais do que suficiente para que, basicamente, a gente comece a crescer e nos dar novos, grandes lucros. Assim como os ETFs que foram aprovados este ano para Bitcoin e Ethereum. Se a gente olhar agora para a quantidade de dinheiro e os fluxos que estão entrando em Bitcoin e Ethers todo dia, vindos de grandes investidores institucionais, vemos que eles estão comprando a preços de 90, 100 mil dólares, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum. A gente pode ver que aqui tem uma quantidade enorme de compras. E, consequentemente, se grandes fundos que administram o dinheiro de seus investidores estão comprando, por que nós não iríamos comprar? Eu acho que eles têm claramente alguma expertise nisso e, provavelmente, é melhor seguir o que eles fazem como um quarto ponto. Nessa argumentação, eu gostaria de acrescentar os riscos de não perder e os riscos de não ganhar, já que cada ciclo de alta leva cerca de 3 a 4 anos para acontecer. Se você não estiver disposto a assumir esses riscos e não entrar no mercado, ele pode simplesmente disparar sem você. E se haverá um próximo ciclo de alta semelhante, isso ainda é uma incógnita. Quais são os principais medos aqui, pelo menos na minha opinião? Tem um conceito chamado Mass Adoption em criptomoeda. Na verdade, é bem forte. Agora ela está sendo submetida. A gente já vê o Bitcoin Spot, ETF de Ether, à vista. Não está claro quantos outros ETFs ainda vamos ver. Neste ou no próximo ano, ou até no ano seguinte, também é preciso entender a legalização e a regulamentação. As criptomoedas estão cada vez mais se espalhando em vários países. Por enquanto, a regulamentação está acontecendo do ponto de vista do armazenamento de ativos, ou seja, em um grande número de países. Já reconheceram o Bitcoin oficialmente, outras criptomoedas, mas especificamente como um ativo de investimento, elas são vistas como um método de pagamento para investidores. No nosso mundo, ainda tem menos do que consumidores comuns, mas quando a criptomoeda alcançar o status de meio de pagamento, todo mundo vai usar. Claro que não vamos ver tanta coisa lá. Basicamente, o lugar onde os investidores institucionais vão não vai oferecer esse tanto de multiplicação de capital. A gente vê isso claramente no mercado de ações, onde um crescimento de 20 a 30% ao ano já é algo simplesmente incrível. Com o tempo, a criptomoeda também vai chegar a isso. E você precisa entender que mesmo agora, um número pequeno da população do nosso planeta usa isso. E quanto menos pessoas usam, maiores são os potenciais retornos e as forças potenciais para o crescimento. Continuando o tema dos riscos de não ganhar o suficiente. Claro, quando falo sobre ganhar, não estou me referindo ao Bitcoin. Agora é mais interessante investir em Ethereum e outros altcoins. Na minha opinião, esse é basicamente um projeto que saiu só este ano. A gente vê que aqui, bem recentemente, em 2023, teve a listagem e já superou um crescimento de 980%. Isso, na verdade, aconteceu literalmente nos últimos 2 meses, e isso mostra diretamente como a liquidez está fluindo do Bitcoin para os altcoins. E isso é só o começo. Agora tivemos uma pequena correção. Como eu já disse, isso não é nada assustador. Vamos pensar um pouco sobre o que vai acontecer se, afinal, não rolar um ciclo de alta e você acabar perdendo todo o seu dinheiro. Primeiro de tudo, é importante entender que você não vai perder todo o seu dinheiro, já que você está, de fato, comprando. Os ativos no mercado à vista não podem cair 50%, 70%, mas de qualquer forma, uma parte do seu capital vai ficar. Vamos supor que seu capital seja de 10 mil dólares. Você está um pouco com medo agora, mas mesmo assim decide investir isso no mercado de criptomoedas. E agora você perdeu. 50% ainda te restam 5 mil dólares. De um ponto de vista, é triste que o investimento não tenha valido a pena. É preciso entender qual é a relação risco-lucro aqui, pois vemos, em ciclos de alta anteriores, em média, o X no capital. Se você tem bons pontos de entrada, e agora são bons pontos de entrada, você fará pelo menos 5, 10x do
Com 10 mil dólares, você pode transformar isso em 100 mil dólares. E a perda máxima que você pode ter é de 50%, ou seja, 5 mil dólares. E, só do ponto de vista da teoria das probabilidades, já que todos nós somos traders, estamos nisso e negociamos e especulamos ativamente, precisamos entender que essa relação risco-retorno deve ser a mais eficiente possível. E esse é meu principal argumento a favor de comprar e não ter medo. Porque se, de repente, algo der errado, você não vai perder tanto em comparação ao quanto pode ganhar-se. Afinal, você entrar no mercado. E há argumentos de que o ciclo de alta pode não acontecer. Você vai entrar no mercado. E há argumentos de que o ciclo de alta pode não acontecer, ou ele já acabou, o que é bem pouco. E do ponto de vista técnico, esta é apenas uma correção adequada. E do ponto de vista de algum potencial do humor psicológico do mercado, alguns eventos de notícias, tudo está mais do que maravilhoso agora. Por isso, não vejo argumentos para não entrar no mercado agora. Também é importante entender que, durante esse ciclo de alta e a tendência de alta, vão tentar de todas as formas te tirar disso. Vão te pressionar a vender seus ativos, porque não é bom ter tanta gente a bordo. Lá em cima, nem todo mundo vai conseguir ganhar tantos lucros, por isso vão ficar te assustando o tempo todo. E aqui é muito importante manter uma firmeza. Basicamente, não prestar atenção em todas essas notícias e em todos os lados negativos. E é exatamente por isso que eu digo que a quantia é de você. Basicamente, ao investir nesse mercado, você deve estar livre. Ou seja, você deve estar preparado para congelar esse investimento por 1 ano ou 2, para não ceder a essas manobras psicológicas. Também não vale a pena seguir argumentos que são forçados. Eu acabei de mostrar para vocês o gráfico da SUI, que fez 9 vezes o valor. Quando ela estava sendo negociada a 3 dólares, eu vi um monte de manchetes dizendo que a SUI estava supervalorizada, que já estavam chegando novos desbloqueios. Deu tanto X, com certeza vale a pena sair. Então, no final das contas, ela continua a sua trajetória de alta. E ninguém, na verdade, sabe até que ponto pode levar esse preço. Também vou te mostrar um exemplo, com a moeda XRP. Esse é o projeto Ripple, ele já é um veterano no mercado, muita gente conhece. E o principal argumento de por que não vale a pena incluir isso no seu portfólio de criptomoedas, vindo de muitos críticos, era que ele estava no topo em capitalização no CoinMarketCap. Agora, ele basicamente ocupa o 4º lugar. Bom, se não contar o USDT, então, basicamente, ele entra na trio com o Bitcoin e o Ethereum, mas tudo isso porque ele recentemente mostrou um crescimento enorme. Ele deu alguns X. Embora até esse momento ele estivesse no top 10 do CoinMarketCap, mas todo mundo olhava para ele e via que tinha uma capitalização enorme. Se ele der 5 vezes o valor, não pode ser que tenha uma capitalização tão grande assim. Simplesmente ninguém conseguia acreditar nisso. A gente discutia isso do ponto de vista da probabilidade. E no final das contas, a gente vê que ele deu 4 vezes o valor e, basicamente, agora ele está seguindo em termos de capitalização. Após a transmissão, vamos falar sobre o quê? O que fazer agora? Vamos analisar a primeira situação. Se você já está no mercado, comprou suas criptos há um tempo, tipo 1 mês atrás, e seu portfólio está no positivo. Se você entrou com a quantia que planejava investir nesse mercado, basicamente, pode continuar observando tranquilamente e esperar pelo término e alcance dos seus. Se você já é um participante do mercado e seu portfólio está no negativo, então, claro, agora não é necessário comprar mais. Não é obrigatório. Na totalidade, ou seja, não na quantia total que você ainda tem. Você pode dividir isso, tipo, em 20%, deixar uma parte ou até 50%. Porque, talvez, a gente ainda desça mais, ainda tenha uma correção maior e os preços fiquem mais atrativos. Mas o fato óbvio é que você precisa comprar mais. E também, se você ainda não está no mercado, e se você está pensando agora, se vale a pena entrar ou não, essa correção é um presente para você. Com certeza. Do ponto de vista de um investimento de longo prazo, calcule a quantia que você pode investir. E entre no mercado com 50% disso, se a gente corrigir ainda. Mas, você pode entrar no mercado. De novo. E é isso. Eu só peço uma coisa, não vendam e não tentem especular. Tem uma citação que diz que um bom investidor é um investidor que fica parado. Se você simplesmente congelar seus ativos e esperar 1 ano, isso vai te dar o melhor resultado possível. A próxima, pergunta óbvia. E aí, compre. Não aconselho comprar Bitcoin. Acho que deu uma quantidade enorme de XS. E, a julgar pelos dados históricos, agora toda a liquidez deve fluir para outras moedas. Isso não significa que o Bitcoin não irá mais crescer, mas simplesmente comprá-lo, em princípio, em seus valores máximos. Eu acho que isso é uma má ideia. Eu compraria metade do portfólio em Ethereum, porque ele tem um ETF à vista. É um projeto já bem forte. Top 2 em capitalização. E ninguém tem dúvidas sobre isso. Além disso, no momento em que este vídeo foi gravado, o preço dele está ótimo, a 3.300 dólares. Isso está bem longe dos seus valores máximos. Então o Ethereum definitivamente deve estar no seu portfólio.
Se você não quer arriscar muito, então, destine de 50% a 60% do total para isso. Agora vamos falar sobre os altcoins. Se você olhar historicamente, a cada ciclo moedas diferentes são disparadas. E raramente acontece de uma mesma moeda ter resultados incríveis em 2 ciclos de alta seguidos. Na maioria das vezes, são novos projetos que surgem durante o mercado em baixa ou na fase de acumulação. Então, olhem com atenção quais projetos surgiram de 2022 a 2024. Moedas como Sui, Zcoin, Arbitrum, Option e talvez algumas outras. Olhem quantos X elas deram desde o ponto mais baixo no gráfico, ou seja, desde o menor valor que tiveram durante toda a sua existência. E, a partir disso, escolham quais seguir para comprar. E a partir daí, escolham quais seguir. Por exemplo, a Sui deu 9 vezes o valor, eu já não consideraria ela para compra. Comprar. Por exemplo, Sui deu 9x, eu não a consideraria mais do ponto de vista de compra. Primeiro, olhe para as altcoins que deram 2, 3, 4 a 5x e fique à vontade. Compre eles em proporções iguais. Por exemplo, um Ethereum seria 50% e 10 altcoins, 5% do seu capital. Então, vamos resumir todo esse vídeo e toda a minha análise, tudo o que eu falei, em algumas frases simples. Primeiro, é não entrar em pânico, não vender. Se houver uma boa correção agora, você ainda não está no mercado, então definitivamente, compre e simplesmente não mexa nesses ativos por um tempo, uns 6 meses ou um ano, defina uma meta aproximada para você. Até quantos X você ficaria satisfeito com seu capital e, basicamente, esqueça isso. Mas e se você não tiver dinheiro suficiente agora? E, na verdade, se você tem menos de $5.000 para investir, eu recomendaria, claro, que você fosse para a plataforma Pocket Option e aumentasse sua atividade de renda ativa. Por que investir é, afinal, uma história sobre preservar e multiplicar o dinheiro que você já ganhou. E se o problema for com uma fonte de renda constante, então você precisa trabalhar, em primeiro lugar, nesse aspecto. E é exatamente para esse caso que vocês podem clicar no link agora. Na descrição, insira o código promocional de lá e ganhe um bônus de 50% no depósito. E se vocês assistirem a outros vídeos do nosso canal, vão conseguir resolver o problema da renda constante. A gente já faz um tempão que está soltando vídeos úteis sobre trading e day trade. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os outros vídeos. Eu sou o Ernest, da plataforma Pocket Option. Até a próxima nos próximos vídeos.